Salve, salve, nação corintiana, amigos e amigos de todas as torcidas. Galera, hoje o vídeo não vai ser de felicidade, mas vai ser de orgulho, cara. Orgulho. Hoje se encerra um ciclo de um goleiro que ficou no Corinthians 12 anos e 5 meses. Hoje em dia no futebol isso é raro, galera. Hoje em dia um jogador construiu uma história igual o Cássio, goleiro, ex-goleiro do Corinthians. Agora a gente tem que falar, né, galera? Ex-goleiro do Corinthians. Construiu no Sport Clube Corinthians Paulista. Isso é muito raro acontecer no futebol hoje em dia. Isso eu tô falando no futebol mundial. Não tô falando só no futebol brasileiro, não. O Cássio, quando ele chega no Sport Clube Corinthians Paulista, em 2011, era um goleiro que ninguém sabia quem era. Era um goleiro que estava na Holanda, no PSV, se eu não me engano, né? E aí o Corinthians contrata esse goleiro em meio que uma turbulência, porque o Júlio César não estava bem. Mas quando o Corinthians contrata o Cássio, a mídia zombava do goleiro, do Corinthians que estava contratando ele. Ninguém conhecia a história do Cássio. E quando ele é apresentado no Corinthians, eu lembro até hoje, a primeira entrevista dele, ele fala: quando eu tiver a oportunidade de ser titular desse clube, eu não vou largar mais. E foi isso que aconteceu, galera. Ele consegue a titularidade em várias falhas do Júlio César, e dali pra frente ele se torna, não é o maior goleiro da história do Corinthians. Na minha opinião, eu venho falando sempre aqui no canal pra vocês, é o maior jogador da história do Corinthians. É o meu maior ídolo da história do Corinthians. Por isso também de eu estar com essa camiseta aqui hoje, que é em homenagem a ele. Um cara que tem 712 jogos pelo Corinthians. É o segundo jogador com mais jogos a vestir a camisa do Corinthians. O primeiro é o Vladimir, que é um ídolo master também do Sport Clube Corinthians Paulista. Mas na minha época, na minha geração, você vê uma história igual essa que o Cássio construiu, uma história linda, uma história rica, uma história de altos e baixos, que é normal do ser humano, é normal de um jogador de futebol. Eu não vou ser hipócrita, eu vim aqui várias vezes no canal e critiquei ele, algumas atuações dele, mas nunca o caráter do Cássio, nunca a pessoa do Cássio, até porque eu não conheço ele. Então não teria o porquê eu criticar a pessoa dele. Agora o desempenho no futebol, aí eu posso vir aqui criticar porque eu tenho a minha opinião. E muitas vezes, muitos concordaram comigo e muitos não concordaram. Então, assim, mas se você for fazer um resumo geral da história do Cássio no Corinthians, ele é um cara vitoriosíssimo, não só pelos títulos, galera. Sim, pelos títulos, é pela quantidade de jogos, é pela personalidade de querer abraçar a causa, de querer estar na frente do Corinthians, de querer sempre ajudar o próximo. Ele falou dos funcionários. Hoje foi um dia de muito choro. Eu tenho certeza que deve ter sido isso mesmo no CT Joaquim Grava. Eu trabalhei numa empresa por muito tempo, inclusive nessa empresa que eu tô hoje, só que eu saí dessa empresa no meio termo para ir trabalhar em outra empresa, e eu sei o quanto é difícil, porque você se apega, você tem um vínculo com as pessoas, e quando você faz um bom trabalho ainda, quando você é reconhecido, se torna isso que se tornou o Cássio. Hoje deve ter sido um dia muito difícil pros funcionários, pros atletas, pros jogadores, pra comissão técnica, pro presidente e pro próprio Cássio. Porque tá se encerrando um ciclo, uma história maravilhosa. Independente de pra onde ele vai, pra que time, para que clube que ele vá agora. Vai ser difícil ver o Cássio vestindo outra camiseta aqui no Brasil? É óbvio que vai. Mas eu quero falar nesse vídeo de hoje da trajetória do Cássio no Corinthians. Que essa trajetória é linda, é maravilhosa. E eu assisti a entrevista coletiva dele e anotei alguns pontos aqui que eu achei muito importante para falar com vocês, né? E depois prestar minha singela homenagem aqui pro Cássio no canal aqui. Sei que o canal é pequeno, o canal tende a crescer ainda, esse vídeo. É óbvio que é muito difícil chegar no Cássio, mas eu quero falar para ele no final aqui o que eu sinto e o agradecimento que eu tenho pela história do Cássio no Corinthians. Fiz algumas anotações aqui, ó. A principal, que todas as perguntas que falavam que mandavam para ele falava que estava em paz com a saída dele. E dava para perceber no semblante dele que ele estava em paz. O porquê dessa paz?
dele estar saindo do Corinthians. Porque ele viu que o ciclo dele se encerrou agora. E o porquê que ele estava indo embora? Na minha humilde opinião, depois mais pra frente ele até responde outra pessoa. Porque ele estava cansado de receber porrada, não da internet. Porque ele falou que isso é normal, críticas vindo da internet é normal, críticas vindo do jornalismo é normal. Ele estava cansado de jogar em time fraco, de não ter elenco, de não ter perspectiva. E isso a gente sabe que já estava vindo há tempos. Desde 2020, o Corinthians não consegue... 2020 não, 2018. Pode colocar 2018 e 2019. 2018 e 2019 o Corinthians é campeão paulista, mas monta elencos fracos. E desde então o Corinthians vem só montando elenco fraco, que não tá dando resultado. E isso pra ele pesou, isso pra ele foi um negócio que cansou, pelo que eu entendi na entrevista coletiva dele. Outra coisa que ele fez também, que perguntaram, né, pra ele, né, inclusive até um amigo meu que perguntou, dá os créditos aí ao Cauê Arnese, que é do Timão, que perguntou pra ele qual foi a defesa mais importante na carreira dele. Ele, claro, era óbvio que ele ia falar isso, né, mas ele falou que foi a defesa do Diego Souza contra o Vasco, na Libertadores de 2012, e o título mais importante, a Libertadores também. Exaltou Augusto Melo pelo caráter dele, pela forma que foi conduzido. Então, desde que eu falei aqui, o Corinthians fez de tudo pro Cássio ficar no Corinthians, só que o Cássio, na opinião dele, falou que o ciclo se encerrou. Então, o Corinthians podia oferecer 10 anos de contrato pra ele, podia colocar o salário dele pra 5 milhões. Modo de dizer, tá, galera? Mas eu tô falando que o Corinthians podia fazer várias propostas pra ele e ele não ia ficar no Corinthians. Provavelmente vem família, aí vem um monte de coisa que convenceu ele a sair do Corinthians também, galera. Convenceu ele a sair do Corinthians. Então, a forma com que saiu tá sendo triste para nós torcedores? É óbvio que tá. Porque a gente imaginava que ele ia se aposentar no Corinthians. Mas não vai se aposentar, galera. Não vai se aposentar e ele vai seguir a vida dele em outro clube. Perguntaram se ele tinha mágoa da torcida. Ele falou que não tinha mágoa nenhuma da torcida do Corinthians. Muito pelo contrário. Ele tinha muita gratidão da torcida do Corinthians. Muita gratidão. Jogo de despedida. Perguntaram também sobre o jogo de despedida. Por que ele não quis que tivesse um jogo de despedida para ele? Ele falou, Cássio, que jogo de despedida é para quando o jogador vai se aposentar. Não quando o jogador vai seguir uma carreira. Eu, na minha humilde opinião, pela história que você construiu no Corinthians, Cássio, eu acho que poderia ter tido um jogo de despedida para você. Quarta-feira, o Corinthians joga contra o América de Natal na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil. A gente sabe que é um jogo muito importante, é um jogo que o Corinthians precisa se classificar. O Corinthians vem de um resultado bom, uma vitória, um empate serve para o Corinthians se classificar. Então, assim, poderia ter se tornado um jogo que poderia ser uma despedida sua. Claro, você não ia jogar como titular, mas você lá no estádio, a torcida ia fazer uma festa incrível, uma baita de uma homenagem para você, eu tenho certeza. Mas você preferiu não fazer esse jogo de despedida porque você falou que quando é jogo de despedida para jogador que vai se aposentar. Tudo bem, eu não concordo com essa sua opinião, tá, Cássio? Outra coisa que ele falou também, que o que ele queria muito no Corinthians, uma homenagem, era um mosaico para ele, e foi feito esse mosaico, né, galera? Eu não lembro, foi no jogo que ele completou 700 jogos, eu não lembro que jogo que foi, galera. Mas o jogo que ele completou 700 jogos, ele ganha até uma placa do Augusto Melo antes do jogo. O Corinthians faz uma bela homenagem para ele, gigante lá no mosaico, com a camisa dele no meio. E eu até postei no meu TikTok essa foto maravilhosa. Então ele sai realizado por conta disso. Ele teve essa belíssima homenagem em um mosaico na Neoquímica Arena para ele. E eu acho que é isso, né, galera? Entrevista coletiva dele... Ele tava com um semblante bom, parecia que ele tava leve, que ele queria que acontecesse isso. Ele quis que acontecesse isso, né, galera? A verdade é essa. E, cara, eu tava com essa mágoa dentro de mim, de não querer que ele fosse embora, porque a gente é apaixonado pelo clube, a gente é apaixonado pela história que ele teve no Corinthians, mas, gente, vamos ser grato ao que ele fez pelo Corinthians. Vamos só agradecer ao que ele fez pelo Corinthians e falar, Cássio, obrigado, velho. Obrigado de coração, velho. E se um dia aqui no meu canal eu desrespeitei a sua pessoa, eu peço perdão. Porque eu sempre quis fazer críticas ao seu futebol e não à sua pessoa.
Então, se um dia eu exaltei, eu passei do ponto aqui, Cássio, eu peço desculpas, tá? Que minha crítica ia ser só do futebol. Mas o que você trouxe de alegrias pra mim é um caso que eu não tenho nem o que falar, Cássio. Nem o que falar, de coração. Eu queria relembrar alguns momentos seus que ficaram muito marcados pra mim, que aquele jogo contra o Emelec, que pouca gente fala, mas aquele jogo contra o Emelec na Libertadores de 2012, nas oitavas de final, no primeiro jogo, você decide o jogo, você fecha o gol. Jogo contra o Diego Souza, não tenho o que falar, acho que é o maior jogo da sua história. A defesa que você faz é um negócio monumental, fenomenal. O jogo contra o Santos, a semifinal, que você fecha o gol, principalmente lá na Vila Belmiro. Pênalti contra o Dudu no Allianz Parque, você levantando a taça, que o Corinthians é campeão, lá dentro da casa do nosso rival. Pênalti contra o Diego Souza, quando ele estava com o São Paulo também. Eliminação contra o São Paulo, pegando pênalti do Luiz Fabiano. Pegando pênalti do Rogério Ceni. 2 pênaltis do Rogério Ceni que eu lembro você pegando. Cara, inúmeros pênaltis. Pênalti agora do Hulk, que você pegou também, agora ano passado, na semifinal. Eu estava no estádio, eu presenciei isso daí. Então, Cássio, pra falar de você, é só obrigado, cara. É só muito, mas muito obrigado pela essa história maravilhosa. E falar que eu encerrei a história Cássio e Corinthians, eu encerrei no estádio vendo você fazendo uma belíssima defesa. Eu já falei isso, mas repito, que foi na falta do Atlético Mineiro, no último minuto, na estreia do Campeonato Brasileiro esse ano. O Gustavo Scarpa acerta a bola na gaveta e você vai buscar de mão trocada e faz uma belíssima defesa. Então, pra mim, essa foi a última grandíssima defesa que você fez. Então, isso vai ficar muito na minha memória também. E é isso, galera. É isso que eu queria compartilhar pra vocês. Hoje vai ser só vídeo falando sobre o Cássio. Eu acho que é um cara merecedor. É um cara que nunca fugiu da raia e sempre batalhou pelo Corinthians, galera. Independente agora como ele saiu, se ele saiu porque ele foi do banco, porque ele foi pro banco, ele não... Chega, galera. O ciclo do Cássio se encerrou. O nosso goleiro titular, como bem disse o Cássio também, é Carlos Miguel. Então agora é Carlos Miguel até a vida, até o último momento. E se encerrar essa história com o Cássio Ramos. E só tenho a agradecer, Cássio. Então o vídeo de hoje é feito exclusivamente ao Cássio. Mas muito, muito obrigado por tudo que você fez pelo Corinthians. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixe de se inscrever no canal. Ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis. E como o próprio Cássio disse, quem fica é o Corinthians. O Corinthians é maior que tudo. Então, vai Corinthians!